Bem, colegas, nós iremos aprender nesse encontro mais uma estrutura, desta vez a estrutura de repetição. Iremos aprender 3 tipos de estrutura e quando utilizar cada uma delas. A primeira estrutura que nós vamos aprender é a estrutura de repetição. A primeira estrutura que iremos aprender é a estrutura de repetição, onde o bloco de comando a ser repetido, ele vai acontecer pelo menos uma vez, ou seja, é pelo menos uma repetição obrigatória. Essa repetição é utilizada muito para a gente testar erro. A gente vai dar a entrada de um dado e quer verificar se ele está correto ou não, está dentro do que a gente espera. Então, tem que haver pelo menos a primeira entrada de dados para que eu possa testar. No exemplo que nós vimos em tela, eu tenho a entrada de uma nota que está na estrutura de repetição, que começa com repita e termina com até. No final dessa estrutura, existe uma expressão lógica que testa nota 1 menor ou igual que 10. Então, o que é que vai acontecer? Esses 2 comandos que estão aí, eles estão dentro da estrutura de repetição. Quando a execução vem, que passa no comando repita, ele sabe, opa, começou uma repetição. O que é que eu vou repetir? Aí ele começa a executar. Ele executa o comando escreva, executa o comando leia, e então ele chega no final da estrutura onde há um teste. Ele vê que ele vai repetir até que a nota 1 seja menor ou igual que 10. Então ele testa isso aí. Se isso aí for verdadeiro, menor ou igual que 10, ele para de repetir. Ele segue o fluxograma normal. Caso contrário, ele vai continuar repetindo. Então, ele repete. Se eu colocar 12, por exemplo, ele não deixa passar, ele volta, o fluxo do programa volta para o comando repita, aí escreve de novo, digita a nota 1 e espera que a pessoa repita a entrada. E ele vai ficar nesta repetição, né, até que seja digitada uma nota menor ou igual que 10. Então ele não aceita nota maior que 10. Então ele vai repetir pelo menos uma vez e vai ficar repetindo até a nota seja menor ou igual que 10. Para que a gente possa ampliar os conhecimentos sobre a estrutura de repetição, vejamos o conceito de contador. Eu tenho aí uma estrutura repita, que vai do comando repita até o comando até. E antes do comando repita, eu tenho uma variável chamada de masculino, onde eu estou atribuindo o valor 0, um dado constante 0. Ou seja, eu estou inicializando o conteúdo de uma variável com 0. E aí eu começo a estrutura de repetição. Digite o sexo. E aí o comando leia sexo. Aí tem uma estrutura de decisão que nós aprendemos na competência anterior. Se sexo for igual a M, então aí ele tem uma estrutura onde diz masculino, atribuição, masculino mais 1. Essa estrutura ela é conhecida como contador. O que é que acontece quando esta linha é executada? Toda vez que ele passa por essa linha, ele testou se o sexo é masculino. É masculino. A variável masculino, ela é incrementada de 1. Veja aí, ó, masculino recebe masculino mais 1. Qual foi o valor inicial do masculino? Nós não inicializamos ela com 0? Então, encontrou uma pessoa do sexo masculino. Aí eu tenho que a atribuição vai ser 0 mais 1. 0 mais 1, 1. O valor 1 vai ser armazenado em masculino. E aí ele verifica se o sexo é X. Não sendo X, é porque eu digitei um M ou F, por exemplo. Aí ele volta a repetir. E vai ficar repetindo até que eu digite um sexo, a letra X. O que é que vai acontecer se eu repetir isso aí várias vezes? Para cada vez que eu repetir e ele testar se o sexo é masculino, ele vai utilizar essa expressão do contador. Contador, que é a variável masculino, recebe o contador, que é masculino, mais 1. Então eu tenho masculino, recebe masculino mais 1, incrementando mais 1.
Isso é o que a gente chama de contador. Encontrou uma pessoa do sexo masculino, conte um, conte um, conte um. No final, eu vou poder colocar escreva a variável masculino e eu vou ficar sabendo quantas pessoas do sexo masculino eu digitei. Um outro conceito que a gente já pode aprender utilizando a repetição é do acumulador. O acumulador trabalha muito parecido com o contador. Veja nesse exemplo. Eu tenho uma variável total sendo inicializada com 0 e tenho uma estrutura de repetição que vai pedir o preço. Vamos supor que seja o preço de uma mercadoria. E toda vez que ele passar por essa estrutura, ele vai total, atribuição, total mais preço. A diferença do acumulador para o contador é que o contador sempre está incrementando um valor constante. Era 1, ou pode ser 2, 2, um valor constante. Já o acumulador é uma variável. Veja aí que total está sendo atribuído a total mais preço, que é uma variável. Então, o que é que vai acontecer? O usuário vai ficar digitando vários preços. E para cada preço digitado, ele vai acumulando esse preço à variável total. Até que o usuário não queira mais digitar nenhum preço e coloca o preço igual a 0, que é o fechamento da estrutura de repetição, até preço ser igual a 0. Quando o preço for igual a 0, ele para de pedir preço, para de acumular, e eu posso, por exemplo, mandar escrever a variável total, e ele vai dar o quanto acumulou de preço neste algoritmo. Outra estrutura de repetição muito importante que nós vamos estudar, a estrutura onde a repetição é opcional, ou seja, eu não sou obrigado a repetir nenhuma vez. Os comandos estão lá, o bloco de comandos está lá, mas alguma condição vai ser testada e o computador vai tomar decisão com base nessa condição se vai repetir ou não. Vamos para a seguinte situação. Eu quero receber a idade dos meus filhos, que é para saber o total das idades dos meus filhos. Se eu não tiver nenhum filho, eu não preciso receber nenhuma idade. Então, nesse algoritmo nós temos, inicialmente, a variável contador sendo inicializada com 0, e antes que ele comece a repetir, eu dou a entrada à quantidade de filhos. Tenho lá, leia quanto filhos, a quantidade de filhos. Agora eu tenho uma estrutura de repetição, que é a estrutura enquanto. Note que nessa estrutura o teste é realizado no início, ao contrário da estrutura anterior, onde o teste era depois. Então, antes de começar a repetir, ele vai decidir. Né? Contador é menor que a quantidade de filhos, então vamos supor, o contador está com 0. Né? Quantidade de filhos eu disse que era 0. Então, 0 é menor que 0? Não. Então, ele não vai entrar nessa estrutura de repetição, não vai repetir. Vai para o fim enquanto e vai seguir o algoritmo normalmente. Mas vamos supor que eu disse que tinha 3 filhos. O contador foi inicializado com 0 e a quantidade de filhos eu coloquei 3. Aí ele vai comparar. Contador 0 é menor que a quantidade de filhos 3? Verdadeiro, né? Porque 0 é menor que 3. Aí ele vai incrementar o contador, contador que era 0 vai ser 0 mais 1, vai ser 1, e vai escrever assim, ó, idade do contador. O contador está com 1, então idade do primeiro filho. Aí recebe, né, lê a idade do primeiro filho. E depois tem acumulador, recebe acumulador mais idade. Então, entendendo que o acumulador foi inicializado também com 0, então nós temos acumulador, que é 0, mais a idade do primeiro aluno, ou seja, a idade do primeiro filho que eu digitei. Aí ele vai acumular essa idade. Quando chega no fim enquanto, ele volta para o enquanto e compara. Contador, que é 1, é menor que a quantidade de filho, que é 3? É. Aí ele soma 1 a contador, quando vai para 2, e escreve idade do segundo filho. Eu digito a idade do segundo filho, ele pega essa idade
e adiciona o acumulador, que já está com a idade do primeiro filho, guarda esse acúmulo no acumulador, fim enquanto, retorna para o enquanto novamente. E compara. Contador, que agora está com 2, é menor que a quantidade de filho, que é 3, verdadeiro. Volta a repetir. Incrementa 1 em contador vai para 3. Escreve idade do terceiro filho. Eu digito a idade do terceiro filho. Ele acumula a idade do terceiro filho, as idades do primeiro e segundo, que já foi acumulada, e volta para o fim enquanto. Cada vez que ele chega no fim enquanto, ele vai para o enquanto novamente. E aí compara. Contador, que agora é 3, é menor que a quantidade de filho, que é 3. Então, 3 é menor que 3, falso. Então, ele para de repetir. Para de repetir, e aí eu posso mandar escrever o acumulador para saber qual a soma dos meus 3 filhos. Por fim, nós encontramos uma estrutura de repetição onde a quantidade de vezes que eu quero repetir, ela já é pré-definida, é determinada. Eu quero repetir 4 vezes, 2 vezes, 5 vezes, que é a estrutura de repetição para. A temperatura da semana, eu quero somar, saber a temperatura, a soma da temperatura de todos os dias de uma semana. Então, uma semana tem 7 dias. Então, temperatura da semana, eu comecei com 0, e aí vem a estrutura de repetição para. Eu tenho aí a variável dia, que vai representar cada dia da semana. Eu quero que o dia seja de 1 até 7. Então, eu faço para dia de 1 até 7, faça. Então, dia começa com 1, que é o valor inicial. Aí ele vem, escreva temperatura do dia, que é primeiro dia. Leia tempo e dia. Eu leio a temperatura do dia, e aí eu tenho um acumulador. Temperatura da semana, atribuindo temperatura da semana mais a temperatura do dia. Ele pega a temperatura do primeiro dia e acumula na temperatura da semana. Fim para faz com que o fluxo de execução volte para o para. Automaticamente, a variável dia é incrementada de 1. Eu não preciso aí de um contador na estrutura para. Toda vez que ele volta, o incremento é automático. Você não precisa colocar. Se você colocar, ele vai estar incrementando a que você colocou, mais a que ele voltou. Então, quando ele volta, dia automaticamente vai para 2. E aí, ele vai pegar a temperatura do segundo dia e vai acumular. Vai fazer isso para 1, 2, até 7. Ou seja, o até está incluído também. O 7º dia ele faz também. Quando chega no fim para que ele volta, dia vai para 8. Mas como a estrutura diz até 7, então ele, no 8º dia, ele para. Não pede mais a temperatura do dia de semana, e podemos, depois da estrutura de repetição, escrever temperatura acumulada da semana. E aí coloca o total da temperatura dos 7 dias. Bem, pessoal, além de encerrarmos essa competência, encerramos também a disciplina. Mas o nosso contato não encerra por aqui, Eu creio que há muitas dúvidas de como utilizar a estrutura de repetição. O fórum está aberto, o chat também. Eu aguardo vocês lá para que essas dúvidas sejam sanadas. E já estou com saudade de vocês, tá certo? A disciplina encerrou, mas o nosso contato continua. Até logo.